Boa noite, que agora é boa noite. Bom, a ideia aqui é apresentar para vocês o referencial Aqua. Eu não sei se vocês chegaram a folhear, fazer o download no site. Está muito alto? Está muito baixo? É 1,5 m, né? Aí abaixou demais, pensou. E vou mostrar alguns projetos também e tentar lembrar de alguns detalhes de alguns deles para vocês verem que a variabilidade de empreendimentos que podem se submeter a essa certificação é grande, né? E não é... Você não vai esperar ver esse é verde, né? Então, é um empreendimento da ESCAS, é um empreendimento que ele visualmente já remete, você já consegue enxergar. Mas também tem empreendimentos mais convencionais que conseguem apresentar desempenhos, né? Altos desempenhos em termos de consumo de água, energia e materiais, que não são greens, né? Visualmente greens, mas que apresentam desempenho igualmente elevados. Então, vamos lá. Bom, só um pouquinho para vocês conhecerem a Fundação Vanzolini, né? A Fundação, ela foi fundada em 1967. É uma instituição criada e mantida e gerenciada por professores da Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E ela tem uma interface muito grande com o mercado, né? Então, ela é formada por professores, né? As pesquisas são desenvolvidas na universidade e chegam até a fundação, e, ao mesmo tempo, ela leva esse conhecimento para o mercado. Bom, a Fundação Vanzolini, ela em 1990 e poucos, aí ela foi acreditada pelo Inmetro como um organismo credenciado para a certificação de sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambiental, sistemas de segurança e saúde ocupacional, responsabilidade social. Então, são essas certificações institucionais aí de sistemas de gestão das famílias ISO, ISO 9000, ISO 14000. Então, a Fundação ela tem aí uma veia, né? Ela é um organismo certificador credenciado pelo Inmetro para certificar empresas de diversas naturezas. E o mercado da construção civil no Brasil se desenvolveu muito nessa área de sistemas de gestão da qualidade, então ela criou um setor exclusivo de profissionais, de auditores, que auditam empresas construtoras, tá? Inclusive o SIAC do PPQPH também. E com essa ótica, e surgindo aí a demanda pela certificação de construções sustentáveis, e ela tendo essa natureza de ser um organismo certificador, ela buscou, junto à Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia Civil, uma pesquisa, porque ela falou assim, não, vamos desenvolver uma metodologia para avaliar desempenho ambiental de edificações no Brasil. Mas não vamos inventar a roda, não vamos inventar um novo modelo de certificação. Vamos encomendar uma pesquisa para avaliar as metodologias existentes e vamos escolher uma plataforma para a gente desenvolver o referencial brasileiro em cima dessa plataforma. Então, esse grupo de professores, coordenado pelo professor Francisco Cardoso, do Departamento de Engenharia Civil, coordenou essa pesquisa e identificou a certificação francesa HQE como uma base possível para ser desenvolvido um referencial brasileiro. Vocês vão ver, eu vou apresentar como é que é o processo Aqua de certificação. Então, quando a gente fala que é um processo de certificação, é porque esse desenvolvimento de empreendimento ele é acompanhado pela Fundação Vanzolini desde a fase de programa, desde a fase de compreensão de aonde está sendo edificado aquele empreendimento, quais são as necessidades das pessoas que vão ocupar aquele empreendimento. É no meio urbano, é no meio rural, eu tenho ecossistema a privilegiar, eu tenho, sei lá, edificações históricas a preservar. Então, não existe uma lista de exigências para o empreendimento ser sustentável, tá? Senão ele vai virar uma coleção de itens de sustentabilidade. E não é isso que a gente quer. Né? A gente quer que nasça com um conceito, né? Que foi bem o que o arquiteto Massafumi e a arquiteta Tânia consideraram no projeto. Bom, e aí essa parceria com a Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia Civil, com o CSTB, que é o desenvolvedor, é o organismo francês que desenvolveu o referencial HQE na França. Na França, o referencial HQE ele tem peso de norma, tá? Como se fosse uma ABNT nossa, uma NBR nossa, desculpa. O Qualitel e o Serqual são organismos franceses, mas não do governo, tá? Porque o Certivea e o CSTB são do governo francês, e que certificam a parte de habitação. Então, a Fundação Vanzolini tem um convênio com o CSTB para fazer os referenciais do setor de serviços, que são todas as edificações não habitacionais. E com o Qualitel e o Serqual para fazer as certificações de edificações habitacionais. Bom, nós temos no site da Fundação Vanzolini
os referenciais para vocês fazerem o download e estudar. De um modo geral, existem exigências de gestão, né, que aí está bem parecido lá com o ISO 9000, ISO 14000 principalmente, e exigências de desempenho. Tá? Deixa eu acertar aqui, é o do meio. Então, o sistema de gestão do empreendimento, ele também é auditado. Tá? O conceito, o processo de desenvolvimento de projeto, tá? A execução desse projeto no canteiro de obras, tudo isso é auditado. E os requisitos desse gerenciamento, né, desse desenvolvimento de projeto e dessa execução de obra, são auditados no que a gente chama de SGE, Sistema de Gestão do Empreendimento. Existe um outro caderninho de referenciais, que nós chamamos de QAE, que é Qualidade Ambiental do Edifício, que é o HQE em francês, que é o Alta Qualidade Ambiental do Edifício. Ele que vai trazer as exigências de desempenho, que os projetos vão ter que atender. Vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Bom, então o sistema de gestão do edifício, o SGE, os requisitos são apresentados em 4 capítulos. E se vocês fizerem analogia com o conceito do PDCA de sistemas de gestão, eu não sei se vocês estão habituados aí a ISO 9000, ISO 14, que é o seguinte, você parte de uma compreensão de objetivos. Né? E você cria estratégias, cria metas claras em função desse objetivo que você quer. Então, não são metas aleatórias. Tá? A gente não vai pegar aquela listinha de QAE, aquela listinha de desempenhos, e vai aplicar tudo aquilo no empreendimento. Tá? Mesmo porque, gente, quando você, dependendo da cidade que você está, por exemplo, você quer ser excelente em termos de eficiência energética, você quer consumir pouca energia elétrica. Aí você vai adotar estratégias de ventilação natural, né, para não precisar do ar-condicionado. Estratégias de iluminação natural para não precisar da iluminação artificial todo o dia. Só que, dependendo do clima daquele local, por mais que você tenha um bom projeto, vão haver 1%, 2%, 3%, sei lá, 4%, 5% dos dias do ano que as pessoas vão ter que aguentar um pouco de desconforto térmico. Então, a gente costuma dizer que o cobertor é curto. Então, vocês o tempo inteiro vão ter que estar fazendo opções, tomando decisões de projeto em função de prioridades. Então, todo o sistema de gestão da qualidade ou ambiental, a primeira coisa que ele faz é identificar essas prioridades. E aí, os projetos vão ser desenvolvidos em função dessas prioridades. Eu não vou chegar, vamos supor que eu sou empreendedora e quero construir um empreendimento e eu quero que ele se certifique. Aí eu faço uma reunião com arquiteto, paisagista, pessoal de instalações hidráulicas, o pessoal de instalação elétrica, luminotécnica, acústica, e falo, eu quero um empreendimento sustentável. E vou embora. Aí cada um, na sua especialidade, vai querer fazer o máximo que ele sabe de sustentabilidade. Tá? Então, não é isso que o Aqua pede. Então, na hora que ele vai ser, esse empreendimento vai ser auditado aqui, na questão de sistema de gestão, ele vai ter que conversar com essa equipe que vai desenvolver os projetos e passar diretrizes, passar quais são as prioridades para aquele empreendimento. Né? Então, a primeira coisa que ele faz é investigar o local do empreendimento. Porque essas prioridades também não podem ser assim aleatórias. Tá? Então, ele investiga o local. Então, eu não vou fazer um aproveitamento de água de chuvas num local que não chove. Tá? Eu não vou fazer aquecimento solar de água num lugar que eu tenho poucos pontos de consumo de água quente. Então, essa coerência, né, às vezes você avalia o desempenho e ganha pontos lá para o que você fez. Mas o auditor está ali, a auditoria é presencial. Ele já viu a sua análise do local e viu que não tem sol. Aí você vira para ele e fala que você quer aquele ponto do aquecimento solar de água. Ou então ele está num meio urbano, né, com edificações com gabarito muito altos, ele está baixo, tipo, não vai ter insolação suficiente para aquele sistema. Então, o empreendedor vai investir naquele sistema que realmente vai minimizar o impacto que aquele empreendimento específico vai trazer. Então, não vai ter uma regra. Então, a única forma que existia no Brasil, na dimensão que ele tem, de você conseguir, né? Às vezes não precisa nem pensar em Brasil, pensa numa cidade só, né? Nas diversidades dos bairros. Que você tem um empreendimento sustentável, você precisa ter essa parte aqui, também auditada, tá? Também formalizada, formatada, com registros, com rastreabilidade das informações. Então, o empreendedor que está num processo de certificação Aqua, ele vai ter que desenvolver um sistema de gestão, ele vai ter que apresentar esse sistema de gestão. Já na primeira auditoria, ele vai dizer como ele está se organizando para desenvolver o empreendimento até o final. Ele vai ter que dizer quem que ele está contratando, se ele avaliou as competências, porque senão no meio do caminho ele não consegue desenvolver um projeto porque ele não sabia que tinha que contratar o cara que ia fazer a tal de uma simulação. Né? Então, essa primeira auditoria ela é muito importante, que é para o auditor sentir o compromisso,
né, e o quanto o empreendedor se preparou, o quanto a equipe que vai desenvolver aquele projeto está sabendo o que ela vai fazer ali, né, e ver essas prioridades. Agora, se o cara sabe o que ele vai fazer, passa as diretrizes para os projetistas, isso já não garante, né, já é o primeiro passo, mas não garante que vai dar tudo certo no final. Então, tem que existir uma forma de monitorar, né, monitorar o desenvolvimento dos projetos, então tem que ter, né, um monitoramento. Tá? E períodos em que é feita uma análise crítica. O que a gente chama de análise crítica é avaliar os desempenhos. Nesse ponto do desenvolvimento do projeto, como é que estão indo os desempenhos? Então, ele vai formalizar, vai montar um cronograma avisando em que momentos em que ele vai fazer essa análise crítica e como é que ele vai fazer o monitoramento. E quem vai fazer. Tá? Nessa primeira auditoria também, a gente precisa saber quem vai fazer esse monitoramento. Essa pessoa tem que estar decidida, definida. Tá? Que senão também, depois, lá na altura do campeonato, não sei quem que ia ver. Fica aquela coisa meio solta. E, na fase de obras, a mesma coisa. Aí os projetistas se esforçam, né, adotam soluções de projeto, está tudo certinho, e aí o canteiro de obras é aquela lambança. Né, aquele tapume mal arrumado, resíduos saindo de qualquer jeito. Então, assim, nesse sistema de gestão, também tem que estar previsto como vai ser feito o monitoramento. Quem é o responsável pelo monitoramento da execução dos projetos, da gestão de resíduos na obra, da investigação da procedência dos materiais que vão entrar naquele canteiro. Né? Está entrando areia. Porque a gente tem costume de falar da madeira, né? O povo esquece da areia. Tem areia legal. Gesso. Da onde vem o gesso? Né? Aí tem as distâncias de transporte, né? E essa formalidade, né, do fornecedor. Bom, esse é o sistema de gestão. Só que, lembra que eu falei que vocês têm que adotar uma estratégia, definir as prioridades. Como é que você desenha essas prioridades? Você desenha elas na forma de 14 categorias. Essas 14 categorias são os requisitos de desempenho para o empreendimento. Então, se vocês considerarem esse primeiro grupo aqui, são os impactos que o empreendimento pode causar para o meio social e para o meio ambiental. São os impactos que a gente costuma ver mesmo. Esse um aqui é a relação do edifício com o entorno. Como é que ele impacta a vizinhança, trânsito? Ele vai sobrecarregar a rede de abastecimento de energia elétrica, vai sobrecarregar a rede de abastecimento de água, vai sobrecarregar em termos de águas de escoamento, drenagem. Quer dizer, como é que ele se comporta, né? Como é que ele irá se comportar inserido naquele contexto urbano. A segunda diz respeito aos materiais que vão ser utilizados no empreendimento. Tanto com relação à vida útil deles, como eles vão se comportar ao longo do uso, como de onde eles vieram, que era aquilo que eu estava falando para vocês. Esse terceiro aqui, ele traz exigências para o canteiro de obras. Então, é resíduo, consumo de água no canteiro, consumo de energia elétrica no canteiro. Tá? Esses aqui são os mais famosos. Esses aqui a gente encontra em todas essas metodologias de avaliação de desempenho, que é a questão da eficiência energética, do uso racional da água, da gestão de resíduos. Aqui são os resíduos do edifício quando ele estiver operando. Tá? E as questões de manutenção. Bom, então, esses aqui são os impactos ambientais mesmo que o empreendimento causa. O que ele gera de efluente, de resíduo, o que ele consome de recurso, de água, de energia. Essas outras 7 categorias que estão do lado de cá dizem respeito à sustentabilidade do edifício, mas enquanto um ambiente construído que vai abrigar pessoas. Essas pessoas podem estar exercendo funções que acontecem dentro de um hospital. Pode ser dentro de uma escola, pode ser dentro de uma universidade, pode ser dentro de um clube, pode ser dentro de uma habitação, do edifício comercial, de um supermercado. Então, você vai considerar o que as pessoas vão fazer ali, quais são os tipos de pessoas que vão circular, que vão precisar daqueles espaços, e você vai definir as estratégias de conforto e as estratégias relacionadas à saúde, tá? À qualidade sanitária daqueles espaços. Então, essas 4 categorias aqui, conforto higrotérmico, conforto acústico, conforto visual e conforto olfativo. E essas outras aqui dizem respeito a aspectos de saúde. Eu vou falar rapidamente das 14. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? Então vai ser rapidamente das 14 para poder mostrar um pouco dos projetos para vocês, porque eu tenho que mostrar os projetos. Então, essa aqui, tá, é a inserção do edifício no bairro e na cidade, tá, coerente com as diretrizes de desenvolvimento urbano sustentável. Então, isso aqui é muito importante. Tá? A qualidade dos espaços externos e limitação de impacto para vizinho. Tá? Aqui, materiais. Né? Então, toda aquela coisa de análise de ciclo de vida, atender os 6 passos do CBCS, está tudo aqui nessa categoria. Tá? Facilidade de acesso para conservação e limpeza. Lembra que falou lá de manhã dos brises? Como é que limpa? Então, você adota uma estratégia de bioclimática lá, um monte de coisas.
e aí não tem jeito de limpar. Então, na hora que você está nesse requisito aqui, fazendo a avaliação de desempenho, você fala assim, meu Deus, eu tenho que escrever aqui como é que faz para limpar aquela clarabóia que eu pus não sei aonde. Aqui você tem que descrever como é feita a limpeza. Bom, aqui as exigências para o canteiro. Energia. Energia a gente avalia sobre 3 óticas. A primeira ótica é o que a arquitetura faz para demandar menos consumo de energia elétrica. Então, é a ventilação natural, iluminação natural, os materiais, a inércia térmica, envoltória. Aqui a gente faz o alinhamento com o Procel. Tá? Então, a etiquetagem do Procel, você pode avaliar o desempenho conforme a etiquetagem do Procel e aí ele bate para o Aqua. A gente faz uma referência para o empreendedor não ter que ficar fazendo 2 cálculos diferentes, um para mostrar para o Aqua e outro para mostrar para o Procel. Tá? Então, aqui a gente está alinhando. Essa outra questão aqui diz respeito aos equipamentos. Então, primeiro, o que a arquitetura fez para não consumir energia? Depois, que equipamentos eu coloquei lá dentro? Então, aí é a eficiência das lâmpadas, é a eficiência das luminárias, é a eficiência do sistema de condicionamento de ar. E aqui a questão, porque como a gente tem que alinhar com indicadores globais de sustentabilidade, a gente faz o alinhamento com a emissão de gases de efeito estufa também. Tá? Mas enquanto a nossa matriz ainda for mais limpinha, o nosso número aqui é bom. A questão de água. Água a gente trabalha na palestra da professora Marina. Lembra que a gente falou de infiltração, que é o ciclo da água, né, reduzir ilhas de calor, tudo aquilo. A gente trabalha na gestão de água de chuva pensando em infiltração, em ciclo da água. E depois a gente faz uma segunda análise com as questões de vazão de escoamento, que é para evitar enchente. Então, a gente faz as 2 análises e o projeto tem que passar nesses 2 pontos de vista. E um terceiro aqui é olhar os dispositivos economizadores. Então, os pontos de consumo de água, o que você adotou em termos de metais, de tubulação de sistemas para consumir menos água. E a parte de águas servidas também entra aqui. A parte de resíduos são os espaços, como é que você dimensionou os espaços para alocar os resíduos, para fazer a triagem, para disponibilizar isso para a retirada final. Os aspectos de manutenção, né? Então, são os meios de monitoramento e controle. A professora Marina falou dos hidrômetros, da medição setorizada, que é bem isso aqui. Aí a gente faz isso para água, iluminação, ventilação, resfriamento, aquecimento e outros sistemas que, porventura, possam existir, porque ele vai atender diversas tipologias aí de edifício. Né? E aqui as outras 7. Tá? Conforto, verão, inverno, conforto acústico, que aqui era um dia inteiro para falar, porque a gente está alinhando com as normas de desempenho habitacionais, e aí aquela controvérsia, aquela... conforto visual. No conforto visual, a gente avalia sob 2 óticas também. Primeiro, em termos de iluminação natural. Porque se o indivíduo, o empreendedor, está dizendo lá na categoria 4 de eficiência energética, que ele economiza energia porque ele tem iluminação natural suficiente, aqui ele tem que provar que ele tem quantas horas aí de iluminação natural suficiente para manter aquela lâmpada lá apagada. Então, aqui é uma coisa que você tem que ir amarrando uma informação na outra. Então, por mais que você divida a equipe, cada um faz a avaliação de uma categoria, tem que ter alguém que costura, para não ficar um aqui levantando a bandeira de um lado e o outro falando totalmente o contrário do outro. Eu tenho muita luz, não preciso acender nenhuma lâmpada durante o dia. Aí o outro está lá, pois é, tem tanta luz que ofusca, a pessoa baixa a persiana e vai ter que acender a luz sim. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado na análise dessas categorias, porque uma conversa com a outra. E aí, depois, a avaliação da iluminação artificial, mas em termos de conforto visual, tá? Eficiência energética é na outra categoria. Então, o conforto olfativo, que são as questões de ventilação, gerenciar fontes de odores específicos que, porventura, existam. Eu não vou me abranger, mas aqui é a parte esotérica do Aqua, tá? Que é todo aquele invisível que trabalha contra a pessoa aí que você tem que, né, trabalhar. Então, são as... as fontes eletromagnéticas. Aí eu fiquei preocupada de manhã, aí você bota lá um painel fotovoltaico para gerar energia e cobre a casa inteira com aquilo. Será que aquilo ali não vai funcionar como um grande transformador e vai começar... Não sei, eu pensei isso hoje de manhã, eu falei, será? Né? Alguém tem que olhar isso. Não tem gente tirando a antena de celular porque atrapalha e não sei o quê, o sono, os circuitos cerebrais. O francês já está preocupado com isso. Tá? Já está tirando o Wi-Fi dos lugares. Nós ainda estamos colocando. Eles já começaram a tirar. Então, essa categoria do Aqua, ela sempre fica no nível bom, tá? Porque não tem muito o que fazer, porque a gente já está no outro estágio. Está aqui guardando o lugar. A qualidade do ar, tá? E a qualidade da água. Então, a partir do momento que você fez um reuso de águas servidas, um aproveitamento de água de chuva, você tem que tomar muito cuidado com a qualidade da água que está circulando naquele edifício. Bom, para essas exigências, você pode atender nível bom, superior ou excelente, né? Para você se certificar, você precisa ter, dessas 14 categorias, 3 top de linha. Tá? 3 têm que ser tratadas como nível de excelente. Tá? E no máximo 7, quer dizer, no máximo metade, você pode ficar no bom. E o nosso bom não é só atender legislação, não. Tá?
E também não é a prática corrente, porque a gente falava que é a prática corrente, mas a prática corrente ruim não vale, tá? É a boa prática corrente e atender a legislação. Então, 50% você tem que fazer mais do que os outros empreendimentos fazem. E desses 50%, 3 dessas 14 tem que ser excelente, tá? Bom, aqui está o processo de certificação, que eu vou mostrar, que vocês vão ter esse material, depois vocês veem com calma, mas eu vou correr aqui para poder apresentar alguns empreendimentos. Então, você faz as escolhas no início, tá? Isso foi dito também de manhã, né? É na fase de programa que você define a implantação do terreno, a orientação, as aberturas. Não vai querer lá na frente, querer ficar consertando o projeto, tá? Então, o sistema de gestão, ele passa por todas as etapas. Você vai ser auditado 3 vezes, tá? O programa, ele vai auditar o seu sistema de gestão e vai auditar a sua proposta, as estratégias que seus projetistas vão usar para desenvolver os projetos. Na segunda auditoria, que é na fase de concepção, os projetos, as soluções de projetos vão ser auditadas. E na última auditoria, que é na fase de realização, a obra pronta é auditada. Existe também uma certificação de operação e entrega, que é quando o edifício está pronto, mas aí são outras exigências, porque aí entra o pessoal de facilities, né? É um outro tipo de gestão que acontece aí. Bom, hoje nós temos 79 edifícios certificados. Aqui tem aqui o mapa. Edifícios, a gente chama diferente, tá, do LEED. O que a gente chama de edifício comercial é shopping center e lojas de varejo. Tá? O edifício de escritório a gente põe separadinho ali, que são os vermelhinhos. Tá? Então, são 8 de operação e uso, 11 escolas, 11 escritórios, um referencial de renovação, a gente também tem um referencial para reformas. Hotel, lazer e cultura, 27 habitacionais, 1 de indústria e logística e 3 de bairros e loteamentos. Então, aqui, lá embaixo está lá a distribuição, deixa eu voltar. Então, são 53 empreendimentos em São Paulo, 7 no Rio de Janeiro, 5 na Bahia, 4 no Distrito Federal, 3 no Paraná, 3 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco e 3 na Paraíba. Bom, esse é um edifício de escritórios convencional do tipo AAA, tá? Vou ficar falando desse, vamos falar os aqui. Esse é o Ciene, né? O que foi usado nesse empreendimento de mais o diferencial, né, do processo de gestão e desenvolvimento de projeto desse empreendimento foi que ele já utilizou o processo BIM para desenvolver, para fazer a modelagem e compatibilização dos projetos. Tá? Essas fachadas também, elas são duplas, né? Ela também funciona como um sombreamento para a fachada ali interna. Usou os vidros mais eficientes e tudo mais. O Air Offices também, ele tem aqui nesse paisagismo dele aqui, deixa eu voltar. Aquela questão da retenção da água. Agora ele saiu correndo aqui. Ele tem aquela questão da retenção da água, mas essa água que fica retida, ao invés dela ser canalizada e distribuída para a bacia sanitária, ela fica naquele local porque ela vai servir, por capilaridade, ela faz a própria irrigação desse jardim frontal. Então, cada empreendimento buscou alguns aspectos, né, que ele julgou significativo e foi colocando, mas eu não vou ter tempo para falar tudo de todos. Esse aqui trabalhou a questão da água, do aquecimento solar de água, com o cuidado de não perder água quente ao longo do caminho. Porque uma água quente, se o sistema não é muito eficiente, ela vai amornando. Né? Aí você acaba entrando muito forte com backup de elétrica. E quando você abre o chuveiro e aquilo não está muito bem balanceado, você fica lá um tempão perdendo água até a água ficar na temperatura que você quer. Porque aí não colocou aquele metalzinho que já te deixa ali preparado. Então fica essa coisa. Então eles fizeram um circuito fechado de água quente, aquecida solar. E aí, para cada apartamento, ela aquece por contato, e aí tem um backup de gás, só para aquecer o que faltar. Né? Aí é por cada apartamento, e você tem um circuito de água fechado, e isso é mais eficiente. Então, ele focou nisso, não trabalhou a arquitetura. Então, na hora que você olha um prédio desse, você fala assim, como assim é sustentável? Olha, esse prédio é igual a todos os outros. Vamos lá. Esse aqui é um condomínio habitacional bem bacana. Ele tem, aqui na frente, comércio. Ele tem 3 tipologias de residências térreas, umas de residências unifamiliares, desculpa, umas térreas e outras sobrado. E ele tem também edifícios no mesmo condomínio de apartamentos. Tá? Bom, as lojas da Leroy Merlin, então, a partir dessa loja de Niterói, todas as lojas foram certificadas. Né? Isso aqui foi um paradigma quebrado numa loja, porque imagina, o pessoal de comunicação visual, onde eu vou pôr lá o bricolagem, jardinagem e não sei o que lá. Né? Isso aqui era tudo fechado antes. Então, foi uma maior briga, porque esse projeto entrou mais ou menos no meio do caminho para fazer essa abertura. Diziam que a gente não ia ver nada, porque tinha aqui a BR aqui na frente,
e aquele cemitério de... aquelas carcaças de barcos que ficam ali em Niterói. Só que na hora que a gente foi ver o terreno pela primeira vez, dava para ver, né? O que tem melhor de Niterói? A vista para o Rio de Janeiro, né? Então dava para ver o Corcovado e o Pão de Açúcar, a partir do pessoal que está sentado no escritório, que no projeto original era fechado. Tá? Então a gente começa a ver pequenos avanços que fazem muita diferença. Tá? Bom, aí tá, isso vai ficar tudo para vocês, tá? Esse é o ESCAS, né, que vocês já viram agora. Ele tem todo o conceito, eu não posso nem falar, né? Eu sou muito pouco para falar dele, né? Os arquitetos estavam aqui e já apresentaram. Eu tenho umas fotos bacanas da obra. Não, eu tenho umas fotos muito boas para pôr de vocês, umas mais assim, sabe? Foto de engenheiro, não é foto de arquiteto, né? Não sei se vocês vão achar tão boa assim, mas tudo bem. Eu achei, né? Eu fiquei orgulhosa das fotos que eu bati. Esse aqui é uma escola, né? É uma escola CEL da Prefeitura de Guarulhos. Então já são 3 ou 4 CELs, tá? São escolas municipais. E tem todo um conceito aqui de integração com a comunidade. Né? A arquiteta ela até apresenta esse projeto como a festa na laje. Tá? Então a gente tem aqui toda a parte de lazer que ela abre para o público durante os finais de semana. Aqui embaixo tem uma quadra poliesportiva que também abre para a comunidade. Né? Então tem aquela coisa de revitalizar um bairro, trazer as pessoas para conviver num espaço de lazer e esporte. Tempo esgotado. Essa é outra escola do FDE, tá? Que ela está no bairro da Luz, então ela teve que fazer algumas preservações, né, de elementos que já existiam no local, que também é uma escola estadual. Então, todo um conceito de quadras também, que foi todo modificado quando entra num processo de sustentabilidade. Está vendo esses brises aqui na fachada também? Então, todas as escolas do FDE também são certificadas AQUA a partir desse momento. Este é um outro projeto de nossa dupla dinâmica, né? Que também, a próxima vez, eles apresentam esse, que é na rodovia Imigrantes. Também com aquela estrutura mista de madeira, lá, o aço e o concreto. O Sukil Maikari, né, que é uma... Não é uma igreja, não é um templo, eu não sei nem explicar o que é o Sukil Maikari, mas acontece... Tem gente que mora lá, tem gente que treina lá, mas não é uma igreja. Mas também não é tipo um convento ou um mosteiro. Né? É uma religião diferente e tem todas necessidades diferentes. Então, na parte de manutenção, tinha algumas exigências que a gente não podia cumprir, porque dependendo de onde está o altar, você não pode ter uma manutenção acima, não pode ter uma pessoa circulando acima daquele espaço. As pessoas têm que dormir no chão. Então, tem uma série de exigências, de necessidades aqui, que tiveram que ser atendidas e, ao mesmo tempo, conciliadas com as questões de sustentabilidade. A Casa Natura, que é o showroom da Natura em Santo André. O escritório administrativo do Credicitos, que é um banco que fica em Bebedouro. E acho que é uma escola, não é sede não, da Aliança Francesa no Rio de Janeiro. Bom, gente, desculpa aí a correria no final, mas a gente está à disposição. Tá? Tem 5 minutos para pergunta, pode perguntar aí se sobrar alguma dúvida. Mas na Fundação Manzolini, eu acabei não colocando o e-mail aí. Mas aí depois pede para o pessoal que a gente deixa um contato, tá bom? Obrigada pela atenção, desculpa a correria.